Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor José Trindade. Vamos agora, continuando nessa matéria maravilhosa que é o direito constitucional, vamos falar de um tema importantíssimo, tá? Talvez o segundo mais importante de toda a matéria de direito constitucional para essa primeira fase, que é a parte de organização do Estado e repartição de competências, tá? Então, muito cuidado com isso, que isso é muito importante. Vamos lá. O Estado brasileiro é organizado sob a forma federativa. Não confundir forma de Estado com forma de governo, nem com sistema de governo. Tá? A forma de governo é república. Tá? Que não está escrita como cláusula pétrea, então, em tese, não é proibido alterar a forma de governo, de república para monarquia, mediante uma alteração constitucional. Alguns autores sustentam que a república é cláusula pétrea e não poderia ser alterada, mas isso é doutrina minoritária. Tá? Para a doutrina majoritária, a república... E assim, e não está escrito no texto da Constituição. A primeira fase é muito texto da Constituição, né? Então não está escrito no texto da Constituição que a república é cláusula pétrea. Então, em tese, a república pode ser alterada para uma monarquia se houver uma alteração constitucional. Agora, a forma de Estado é diferente. A forma de Estado é forma federativa, é federação. Níveis, blocos autônomos se juntando para formar um todo. Aí, isso daí é cláusula pétrea. Tá? Então vamos já na tela que essa informação já é importante aqui. Então, organização do Estado e repartição de competências. Iniciando com a organização do Estado. A forma de Estado é a forma federativa. Tá? E a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Não pode ser alterada sequer por emenda. Tá? E a Constituição fala lá no artigo 1º que é formada por uma união indissolúvel, ou seja, é proibida a secessão. É vedada a chamada secessão, a separação. A união é indissolúvel. Não é só que tem que ser uma federação sempre. É que os integrantes dessa federação não podem sair dela. Tá? Beleza? E essa forma federativa de Estado, que é cláusula pétrea, não pode ser alterada. Ela é um federalismo de terceiro grau. Por quê? Chamada assim, federalismo de terceiro grau. Porque é um federalismo que tem 3 níveis. Você tem a União, que é responsável pelo âmbito federal. Você tem os estados, que são responsáveis pelos respectivos níveis estaduais de administração. E você tem os municípios, que são responsáveis pela administração municipal. Tá? Então, nós temos 3 níveis de abrangência dessa federação. Mais abrangente a União, médio os estados, menor abrangência os municípios. E você tem o DF também, que está aqui entre estado e município, ele acumula as competências dos dois. Mas já a gente detalha melhor isso. Só que cuidado para não cair numa confusão comum dos estudantes, que é assim, é federalismo de terceiro grau. Então quer dizer que o mais importante é a União, depois vem os estados e por último, em importância, vem os municípios. É errado. Tudo aqui tem a mesma importância, tá? Todos têm a mesma importância, ninguém manda em ninguém, não tem hierarquia entre os entes federativos. Eu vou até destacar aqui. É um federalismo de terceiro grau, mas é um federalismo sem hierarquia. Tá? Mas a União é soberana. É não. A soberania lá do artigo 1º da Constituição é dada ao conjunto.
tá? A soberania é do todo, do conjunto, da República Federativa do Brasil, tá? Não é da União, é do conjunto. Exatamente comprovando que não existe hierarquia, tá? Não existe diferença de importância entre União, Estados e municípios. Beleza? Ah, mas a União é nacional, é federal, é toda, sim. Cada um tem o seu âmbito, mas ninguém manda em ninguém. Quer exemplo melhor? A União, a gente vai até falar aqui, ó. A repartição constitucional de competências. A União saiu dividindo, olha, a Constituição saiu dividindo. A União vai fazer isso, os estados vão fazer aquilo, os municípios vão fazer aquilo, o DF vai fazer aquilo. E cada um tem sua competência e cada um vai fazer aquilo que for de sua competência. E se um invadir a competência do outro, quem tiver errado é que vaza. Por exemplo, a União, ela cobra os impostos, ela cobra impostos sobre a propriedade rural, o ITR. Já os municípios, eles são responsáveis por cobrar impostos sobre a propriedade urbana, e o IPTU. Se eu tiver uma casa aqui na área urbana e que a União estiver cobrando ITR, Imposto Territorial Rural, a União é que está errada. A União é que tem que parar de cobrar ITR e repassar o dinheiro que ela já recolheu, ou devolver ao contribuinte ou repassar para o município. Porque, na verdade, era ele que era para estar tributando ali. Ah, mas a União, se a União fosse mais importante ou mandasse nos municípios, ela simplesmente tem que dizer, não, é meu e pronto. Mas não, tem que ver o âmbito de competência de cada um. E quem invadiu do outro é que está errado. Se a União invadiu o âmbito de competência do município, a União é que está errada. A prática inconstitucional é da União. Por quê? Tudo isso descamba na grande característica da Federação Brasileira. A grande característica do federalismo brasileiro é exatamente a autonomia dos entes. Cada ente tem autonomia, ninguém é subordinado a ninguém. O presidente da República não dá ordens ao governador. Um dia eu perguntei em sala de aula, gente, se eu quiser recorrer administrativamente de uma decisão do governador, eu recorro para quem? A resposta era, não tem para ninguém, porque ele já é o chefe máximo, a autoridade máxima. Aí uma galera respondeu, se eu quiser questionar administrativamente a decisão de um governador, eu vou recorrer para o presidente da República. Não, jovem, claro que não. Não tem hierarquia entre eles. O presidente não manda no governador. Na prática, os governadores dependem do presidente, porque a União tem mais dinheiro e repassam dinheiro para os estados e tudo mais. Mas na teoria, os entes são autônomos, tá? E autônomos em tudo. Eles têm uma autonomia que é de diversas abrange diversas situações. Os entes federativos, eles têm autonomia política, porque cada um escolhe seus representantes. Cada um vota, cada município tem seu prefeito, cada estado tem seu governador. Eles têm autonomia administrativa. Cada um tem sua própria administração pública, cada um tem seus servidores, cada ente faz suas licitações, tá? Eles têm também uma autonomia organizacional, tá? Isso aqui nem vale tanto a pena porque já em política administrativa já está incluída, tá? Cada um se organiza da melhor forma. Cada um tem sua autonomia, essa aqui é importante, ó, orçamentária. Cada ente vai ter o seu orçamento. Só para lembrar que nós temos 3 leis orçamentárias, né? O plano plurianual, a LDO e a LOA. O plano plurianual dura 4 anos, LDO e LOA duram um ano. E cada ente vai ter o seu orçamento. Cada ente vai ter suas receitas, cada ente vai fixar suas despesas, tá? Então, cada um é autônomo. E também vai ter a autonomia tributária.
A Constituição, você que está estudando tributária aí, você sabe muito bem que a Constituição dividiu direitinho quem é que vai ficar com qual tributo. A Constituição dividiu direitinho. Ela diz, olha, são impostos federais. ITR, Imposto de Renda, IPI, Imposto sobre Importação, Imposto sobre Exportação e o Imposto sobre Grandes Fortunas. São impostos estaduais, o ICMS e o ITCMD ou simplesmente ITCD e o IPVA. São impostos municipais, o IPTU, o ISS e o ITBI. Então, se você vende um imóvel, paga para o município. Presta serviço, paga para o município. Tem um imóvel, paga para o município. Tem um carro, paga para o Estado. Faz uma doação ou ganha herança, paga para o Estado. Vende mercadorias, paga para o Estado. Tem uma grande fortuna, paga para a União. Não está instituída ainda, mas se for, vai ser para a União. E assim sucessivamente, tá? Porque cada um tem sua autonomia tributária também. Fechado? E aí, gente, é que nasce a questão de que cada ente vai ter suas competências. A Constituição saiu dividindo. Olha, quem é que pode fazer isso? Quem é que não pode? Dividiu as competências. Olha, emitir moeda. A gente vai falar disso em detalhes. Mas emitir moeda. Pô, emitir moeda tem que ser geral para todo mundo. Então tem que ser a União. Agora, prestar o serviço público de transporte coletivo urbano. Municípios. É o transporte urbano. Tá? Enfim. Então, de acordo com essa autonomia, a Constituição saiu dando a cada um o seu quinhão. A Constituição saiu dando a cada um a sua competência, tá? De modo que cada ente vai ter sua autonomia. Mas, pelo amor de Deus, a autonomia não é soberania. A soberania só quem tem é o todo. A soberania só quem tem é o conjunto. A República Federativa do Brasil. Tá? Os entes têm... A soberania é do todo, da República Federativa do Brasil. Os entes só têm mera autonomia. Fechado? Beleza? E aí, tem uma questão interessante. E se houver uma briga entre os entes, já que cada um é autônomo? Se houver uma briga entre os entes, se um tiver cobrando um imposto que o outro acha que é dele, se um tiver legislando sobre o que não é para legislar, é para o outro legislar, não sei o quê... Quem é que resolve esse chamado conflito federativo? O conflito federativo, a resolução do conflito federativo, dá nas mãos de um tribunal federativo. E esse tribunal federativo, esse papel de tribunal federativo, dá nas mãos do nosso queridíssimo STF. Então, sempre que houver um conflito federativo, um conflito entre os entes sobre o papel de cada um, tá? Você leva para o STF, é uma competência do STF resolver. Cuidado! Nem toda briga de estados e municípios é união, nem todo conflito entre entes federativos é um conflito federativo. Tá? Então, se, por exemplo, a União, ela tem que repassar todo ano, ela tem os repasses obrigatórios para os estados e para os municípios. Ou melhor, pronto, tem um exemplo melhor. A União está cobrando, tem um imóvel, uma casa, que a União está cobrando imposto rural, territorial rural, e o município acha que é para cobrar IPTU. Isso não vai parar no STF. Isso não é um conflito que quebre a relação, o pacto federativo. Tá? Agora, um município está legislando sobre matéria da União. O município está emitindo moeda. Pô, aí é diferente, né? Aí vai para o STF, que é um conflito federativo. Então, conflito federativo é essa questão que pode levar a uma desunião, a uma quebra desse vínculo da forma federativa de Estado, que é o Brasil, tá? Que é a forma de Estado brasileira. Outra coisa, outra questão interessante. Cada ente vai ter seus poderes. Então você tem aqui o poder executivo, o poder legislativo e você tem o poder judiciário.
Aí, cuidado aqui com uma coisa. Por quê? Poder executivo, nós temos o Executivo Federal, que é representado pelo Presidente da República e pelos ministros de Estado. Nós temos o Executivo Estadual ou Distrital, governadores de Estado do Distrito Federal. E nós temos o Executivo Municipal, prefeito, cujo chefe é o prefeito. Poder Legislativo Federal, nós temos Câmara mais Senado. Vamos lá, Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Tem duas casas, né? Inclusive, o professor Cristiano, quando falar do Poder Legislativo, ele vai lembrar que o Poder Legislativo Federal ele é bicameral. Os outros não, são unicamerais. Poder Legislativo Estadual, nós temos as Assembleias Legislativas e nós temos nos municípios, nós temos as famosíssimas câmaras de vereadores. Mas aí o Poder Judiciário aqui complica um pouquinho. Por quê? Você tem a Justiça Federal, as Justiças Federais, na verdade, Justiça Federal Comum, Justiça Federal Especializada do Trabalho, Justiça Federal Especializada Eleitoral, e você tem também os tribunais superiores. Você tem a Justiça Estadual, que tem a Justiça Estadual Comum e tem a Justiça Estadual Militar. Mas você não tem Justiça Municipal, Poder Judiciário Municipal. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Não existe Poder Judiciário Municipal. Até tem gente que sustenta, que diz que os municípios não são entes federativos, exatamente por isso. Porque não tem judiciário, mas isso daí não é aceito pela doutrina majoritária, tá? Outra coisa, a União, o Legislativo Federal, né? A União fez a Constituição Federal. Os estados fazem as constituições estaduais, mas os municípios não têm Constituição. Os municípios fazem a chamada lei orgânica, que é meio que a constituição do município, mas não é uma constituição, tá? Então, por isso que se diz que apenas a União e os estados é que tem poder constituinte. Os estados teriam um poder constituinte derivado, decorrente, tá? De poder fazer constituições estaduais. Mas os municípios não. O município não tem poder constituinte, porque ele faz a lei orgânica. E o pior é que o DF, apesar de quase sempre ser muito parecido com os estados, inclusive por ter a justiça distrital, mas o DF também, o Distrito Federal também não tem Constituição. O Distrito Federal, ele tem também lei orgânica. Porque você sabe que o Distrito Federal não tem municípios, né? Ele tem as competências de estado e de municípios. Mas aí ele é dita lei orgânica. Beleza? Então também em tese não tem poder constituinte. Fechado? Então é isso. Outro cuidado que você tem que ter, pelo amor de Deus, território não é ente federativo. Porque território não tem autonomia política, administrativa, orçamentária e tributária. Território, hoje em dia no Brasil não existe mais, mas já existiram alguns. Território é uma autarquia da União. Ele é uma entidade da União. Mas ele não tem o seu governador, ele tem um administrador nomeado pela União. Tá? Ele não tem seu orçamento próprio, ele não tem seu parlamento próprio, ele não vota suas próprias, seu próprio orçamento, ele não tem os seus tributos. Tá? Ele pode até fazer alguns papéis, exercer algumas competências de Estado, mas o território em si não é ente federativo. O território é meramente autarquia territorial da União, não é ente federativo. Beleza? Outro cuidado que você tem que ter, apesar de ser vedada a secessão, ou seja, ser vedado um ente sair da federação,
Não são vedadas algumas operações, digamos assim, com os entes federativos. Algumas operações que estão lá no artigo 18. Olha só, artigo 18, olha só o parágrafo 2º, só para reforçar o que eu falei. Os territórios federais integram a União. Tá? E não são, portanto, entes federativos autônomos. Mas aí, voltando aqui, parágrafo 3º do artigo 18. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Tá? Ou seja, pode haver operações com os estados. Que eu falei aqui, eu sintetizei sob o nome de criação. Mas pode ser criação, fusão, desincorporação, desmembramento. Tá? São operações estruturais em gerais de estados e municípios. E pode? Pode. O que não pode é um estado sair da federação. Vamos criar a República, aquela brincadeira que tem a República de Curitiba, né? Curitiba vai deixar de ser Brasil e vai passar a ser uma república, um estado à parte, uma nova república. Isso não pode, mas as alterações podem. E aí, cuidado. Porque, obviamente, para fazer essas alterações, tem que ter muito cuidado. Não pode sair por aí alterando, criando estado à torta e à direita, porque criar um estado vai implicar ter que criar um novo poder legislativo, um poder judiciário específico, etc. Um monte de cargo. Então tem que ter muito cuidado. E a Constituição estabeleceu restrições. Só que aí tem um paradoxo na Constituição. Ela colocou 2 restrições para criar novos estados e colocou 4 restrições dificílimas de acontecer para a criação de municípios. Por quê? Simplesmente porque estava um bacanal de criação de municípios. Lá no começo dos anos 90, aí o legislador, o poder constituinte derivado reformador, acrescentou mais restrições para parar a bagunça que estava de criação de municípios. Para criar estado, o que é que eu preciso? Criar ou fazer qualquer operação com o estado. Olha só, plebiscito não é referendo, cuidado que já teve pegadinha com isso. É plebiscito com a população diretamente interessada e lei complementar do Congresso Nacional, tá? Então, você precisa aqui de plebiscito e lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Primeiro, lembre que é plebiscito, não é referendo, é plebiscito. Segundo, lei complementar. Observação 1. Plebiscito com a população interessada. Ou seja, toda a população que puder ser atingida, tá? Não é só a população do futuro novo estado, não. É toda a população, por exemplo, você tem aqui o Amazonas, o estado gigante do Amazonas. Vai criar um estadozinho aqui com esses municípios X, Y e Z. Tem que ouvir toda a população do Amazonas, não só essa população específica aqui do cantinho que está querendo virar novo estado, não. Beleza? Então, toda a população envolvida. Segunda observação, lei complementar federal. Lei complementar editada pelo Congresso Nacional. O Congresso não é obrigado. Ainda que haja a aprovação em plebiscito, o Congresso Nacional não é obrigado a editar essa lei complementar. Tá? Aqui vai ser um juízo discricionário do Legislativo Federal. Veja, para criar Estado, precisa da manifestação do Legislativo Federal. Beleza? E para criar município? Isso aqui é tão complexo e tão confuso que a gente vai fazer uma pausa e vai falar disso no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.